Segundo Samuel capítulo 6. Se você não trouxe Bíblia, os irmãos estão ali resolvendo o negócio do vídeo, não vai ter no telão. Então, se você está próximo, perto de alguém que não trouxe, você pode ajudar aí. Segundo Samuel capítulo 6. Se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, diga me ajude. Ajude o menino, pelo amor de Deus. Segundo Samuel 6. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Diz assim: Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus uma carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus na casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegrava diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada à casa de Obed-Edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor abençoou toda a sua casa. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Amém? Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: você pode não ter nada. Não, mas não diga assim com o cara de quem está com fome, não. Mas se você comeu foi miojo. Faça a cara de profeta, olha para ele e diga: não importa se você não tem nada. Se você tiver a presença do Senhor, você tem tudo. Será que você pode ficar de pé no seu lugar nessa noite? Vamos orar ao Senhor. Fica de pé, Vasco. Fica de pé, Vasco. Vamos orar. Será que você pode segurar na mão da pessoa que está aí do seu lado? Pega na mão dessa pessoa, dessa varoa, desse varão. Vamos orar nessa noite. Vamos exaltar o nome do Senhor. Amém? Se liga para o Senhor nessa noite. Deixa o menino correndo para lá. Bota a maçã na boca do menino para ele não gritar. Que hoje é noite de você ouvir a palavra do Senhor Jesus. Feche os seus olhos nesse lugar junto comigo. Se você está comigo nessa noite, se você quer receber do Senhor nessa noite, feche os seus olhos nesse lugar aonde se encontra a presença do Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que nós viemos adorar nesse lugar. O nome, como disse 2 Samuel, o nome do Senhor dos Exércitos, o nome que está acima de todo nome, o nome a qual todo
presença. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, aquele que está angustiado nessa noite, aquele que entrou aqui, Senhor, com o seu coração atribulado, que possa receber nessa hora o toque do Teu Espírito Santo. Senhor, aquele que entrou aqui com uma enfermidade, que possa sair daqui sem ela. Espírito Santo de Deus, que a única coisa, Senhor, que nós viemos a carregar quando sairmos daqui, é a Tua gloriosa presença nas nossas vidas. Se você está comigo, se você crê nisso, diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus, e pode se sentar para o glória, porque Ele está aqui nesse lugar. Eu já fiquei sem voz, misericórdia. Eu disse que eu não ia me empolgar, mas me empolguei. Queridos, 2 Samuel capítulo 6. Repita comigo mais uma vez. Eu posso não ter nada, mas se eu tiver a presença, eu tenho tudo. Deixa eu contar uma coisa para você. O Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, como você queira chamar, é importante. Você sabe que lá no meu trabalho eu tenho um camarada, parceiro meu, que ele costuma soltar algumas piadas, aquelas bem gospel, para os crentes, né? E uma das coisas que ele diz assim: esqueça do Antigo Testamento, ninguém fala do Antigo Testamento não, a gente só fala do Novo, porque o Novo Deus é amor e tudo mais. Nada disso. Leia tudo, do Antigo ao Novo. Deus é graça o tempo todo, Deus é amor o tempo todo, Deus manifesta a sua bondade o tempo todo, na antiga e na nova aliança. E para você entender a nova aliança, você precisa entender a antiga. Você só vai entender a nova aliança se você entender a história, se você entender por que Deus fez tudo o que fez, se você compreender por que Deus agiu do jeito que agiu. E nós acabamos de ler aqui algo de extrema importância, porque Davi estava iniciando o seu reinado, e ele queria iniciar o seu reinado de uma maneira diferente. Davi tinha acabado de conquistar Jerusalém, que viria a ser o novo centro econômico, o novo reino de Israel, ia ser Jerusalém. Mas antes disso eu quero que você preste bem atenção no que eu vou contar para você, porque se você piscar, você não vai entender. Então deixa eu contar mais para o início a importância do que Davi estava fazendo. O que era que Davi estava fazendo? Davi estava querendo levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Diga comigo, Davi estava querendo levar a Arca da Aliança para Jerusalém. É só para você não dormir, tá? Não fique com raiva de mim não. Seguinte, o que era a Arca da Aliança? A gente precisa voltar lá em Êxodo capítulo 25. Moisés, por ordem do Senhor, sobe ao monte Sinai. Lá Deus entrega para Moisés as tábuas da lei. E lá naquele monte, Deus também diz para Moisés: olha Moisés, eu quero que você construa para mim um tabernáculo, porque eu quero habitar com os homens. Qual era o propósito de Deus? Estar com o seu povo, estar com a sua nação. E para isso ele orientou como Moisés deveria fazer uma casa para Deus, um tabernáculo. E ele dá todas as diretrizes para que Moisés pudesse construir esse tabernáculo. E Deus também disse: e você vai construir para mim uma arca, a Arca da Aliança, uma madeira construída com madeira de acácia, que era adornada por ouro, que tinha 4 argolas, e entre essas argolas tinham 2 varas. Dentro desta arca tinha as tábuas dos 10 mandamentos, tinha a vara de Arão que floresceu, e tinha uma bacia com maná. Tudo isso era o que tinha dentro da Arca da Aliança. Em cima da Arca da Aliança era a tampa chamada de propiciatório, aonde o sumo sacerdote aspergia o sangue em favor do povo de Israel. E em cima do propiciatório havia 2 querubins com as asas viradas um para o outro. A Arca da Aliança, aonde Deus manifestava a sua presença dentro do tabernáculo. A partir de então, quando Deus orienta
Moisés a construir o tabernáculo, fazer a arca. E quando Moisés cumpre tudo isso, e para que as pessoas pudessem seguir as diretrizes do próprio Deus, o próprio Deus disse para Moisés: olha Moisés, eu vou encher esse povo, eu vou inspirar esse povo, para que eles possam construir exatamente como eu estou dizendo para construir, porque é lá que eu vou habitar, é assim que vai ser a minha moradia no meio de vocês. E assim foi. Moisés passou todas as orientações de Deus, construiu-se então o tabernáculo ali no meio do deserto, aonde Moisés se encontrava com o Senhor, aonde a glória do Senhor se manifestava. Só que daí, cada vez que o povo de Israel saía de um canto para o outro, a tenda, o tabernáculo era desmontado e montado onde o povo parava. E foi assim até o dia em que o povo de Israel, agora por liderança de Josué, adentrou a terra prometida. Escute, quando Josué adentra a terra prometida, junto com o povo de Israel, você vai ver isso lá em Josué no capítulo 18, Josué então coloca a arca da aliança e o tabernáculo num lugar chamado Shiló. Diga comigo, Shiló. Shiló. Diga Shiló. Shiló. Esse foi o lugar aonde ficou a tenda, o tabernáculo de Deus durante 300 anos após o povo de Israel adentrar a terra prometida. Outra coisa que você precisa entender: a arca da aliança ela era tão importante, que todas as guerras de Israel, a arca da aliança ia à frente do povo. É por isso que o Senhor é chamado de o Senhor dos exércitos, porque a arca da presença, a arca da aliança, ela estava caminhando com o povo durante toda a sua história, durante toda a guerra, todas as guerras que o povo de Israel havia de enfrentar. A arca do Senhor ia adiante do povo. Subia rei, descia rei, se levantava juiz, descia juiz. A arca da aliança estava lá em Shiló. Foi lá onde Ana foi chorar, clamar ao Senhor, pedir um milagre da sua vida, que era Samuel. É isso que a Bíblia vai contar. Foi lá, no centro da cidade do povo hebreu, Shiló, aonde estava armada a tenda, o tabernáculo do Senhor. Foi lá onde Ana conseguiu o seu milagre. E assim, muitas outras coisas aconteceram enquanto o tabernáculo esteve em Shiló. Mas o que é que acontece? Você está comigo? Diga amém. O que é que acontece? Chegou um período em que o povo começou a se corromper. Se levantou o profeta Eli. E o que foi que aconteceu com Eli? Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, começaram a avacalhar o negócio. E eles começaram a corromper o sacerdócio, começaram a corromper o tabernáculo. Até que um dia o povo filisteu entrou em uma guerra com Israel no campo de Ebenezer. E nessa guerra mandaram trazer de Siló a arca da aliança. Não, vamos pegar a arca, porque se a arca estiver aqui com a gente, nós vamos ganhar. Quando os filisteus ouviram os brados, as músicas, aquele burburinho de gente, dizendo que a arca estava no meio do povo, ele disse: agora os deuses desceram entre nós, os deuses estão entre nós. Quem é que nós vamos agora vencer? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos vencer? Não vai dar para a gente não. Aí se levantou um dos homens do exército filisteu e disse: olha, homens, não fiquem com medo, tomem posição, não deixem as pessoas verem que vocês estão medrosos. Por incrível que pareça, irmã, mesmo com a arca da aliança, junto com o povo filisteu venceu a guerra. Mas cerca de 4.000 homens do exército de Israel foi morto. 4.000 homens mortos nesta guerra. E o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que eles levaram a arca da aliança. Eles levaram a arca da aliança e destruíram o tabernáculo em Shiló.
Isso era tão angustiante e tenebroso para o povo de Israel, que a Bíblia vai contar que o profeta Eli estava sentado, e ele já não via mais, estava lá balançando a sua cadeira de balança, não disse que ele tinha para amanhã com seus 200 quilos, o homem era pesado. Chega um homem direto da guerra e diz: vocês não sabem o que foi que aconteceu. Ele perguntou: e aí, o que foi que aconteceu? Ele disse: olha, os filisteus arrasaram com o povo de Israel. Ofni e Finéias morreram, filhos do profeta Eli. Ele escutou com atenção. Os seus filhos haviam morrido na guerra. Mas o que acabou com a vida de Eli não foi saber que os filhos haviam morrido. Quando aquele mensageiro disse: e levaram a arca da aliança, a Bíblia vai dizer que o profeta caiu por cima do pescoço, quebrou o pescoço e morreu. Tão trágico foi saber que a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, aonde a presença de Deus se manifestava, a arca da aliança, que foi orientada por Deus pelo próprio Moisés, para que ele pudesse construir esse símbolo que se manifestaria a presença dele no meio do povo, símbolo esse que ia à frente do povo de Israel em suas guerras, símbolo esse que era manifestada a presença do Deus Todo-Poderoso. O povo filisteu havia levado a arca da aliança. O profeta Eli não suportou a notícia e morreu. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga assim: não existe tragédia maior. Não, mas diga como é que fosse: não existe tragédia maior do que perder a presença do Senhor. O povo do arraial ficou abalado com essa notícia. E o povo filisteu foi lá e levou a arca da aliança e colocaram no templo do Deus Dagon. Diga comigo: Dagon. Você sabe o que foi que aconteceu, irmão? Primeira noite, colocaram a arca da aliança dentro do templo. Quando os filisteus chegaram no outro dia, no templo de Dagon, a estátua do Deus estava virada, com o rosto para baixo, caída no chão. Meu Deus, o que foi que aconteceu por aqui? Arrumaram a estátua de novo. Outra noite, segunda noite, quando eles chegaram novamente no templo de Dagon, o que foi que eles encontraram? A estátua estava com a cabeça quebrada, os braços quebrados, e só o tronco da estátua estava inteiro. Mais do que isso, a Bíblia vai dizer que o povo filisteu foi assolado por uma praga, todo mundo ficou cheio de tumor. E quando eles se deram por conta, eles disseram: essa arca, a arca do povo judeu, a arca de Israel está aqui no nosso meio, está fazendo mal a todo mundo. Vamos nos livrar dessa arca, que ninguém quer ela no meio da gente não, porque o negócio aqui está ficando feio para a gente. A Bíblia vai dizer que eles arrumaram um carro com bois e mandaram os bois saírem com a arca por cima. Vou pular aqui um pouco mais a história. E a arca chegou a um lugar chamado Kiriat Jearim. Nesse lugar havia um cidadão chamado Abinadab. A palavra do Senhor vai dizer que ele ficou responsável pela arca quando os filisteus quiseram se desfazer da arca da aliança. Abinadab recebeu a arca na sua casa, ungiu Eleazar para ser sacerdote, para poder ficar cuidando ali da arca enquanto a arca estava na sua casa. A arca permaneceu na casa de Abinadab durante 20 anos. Diga comigo: 20 anos. Muito importante que você guarde isso na sua mente. 20 anos. Aí a gente vem agora para a história. E agora eu vou começar a pregar. Amém? Vamos lá. Agora para você entender por que nós lemos o que nós lemos. A Bíblia vai contar que agora Davi sobe ao trono, vira rei. E Davi se apruma todo de que agora, já que destruíram Shiló, já que fizeram tudo o que fizeram, eu vou montar agora um lugar para a arca ficar aqui em Jerusalém, aonde é a cidade do rei, onde é a minha cidade, a cidade de Davi. E a Bíblia vai dizer que Davi então manda preparar
exército com 30 mil homens. 30 mil homens. Para que pudesse se fazer uma procissão, trazendo a arca para a cidade de Jerusalém. E a Bíblia vai contar que Davi fez tudo bonitinho, ou não. Porque existem alguns processos que nós precisamos respeitar na nossa caminhada com Deus. Nós não podemos negociar com a santidade de Deus. Nós não podemos negociar a reverência que nós temos de ter com Deus. Nós precisamos entender que Deus é um Deus que quer se relacionar conosco, mas Ele continua sendo um Deus santo. Deus é um Deus que quer se relacionar com você. Deus é um Deus que quer ser seu amigo, mas Ele continua sendo Deus. Mas Ele continua sendo santo. Mas Ele continua sendo soberano. E quando Deus institui o tabernáculo, institui a arca da aliança, Ele também institui rituais para ensinar aquelas pessoas a como se portar. Apenas os levitas poderiam carregar a arca da aliança sem tocar. Eles carregavam a arca da aliança com as varas, com o ombro. Só quem tocava na arca da aliança era o sumo sacerdote. E o que é que Davi faz? Ele prepara todo um processo, manda separar 30 mil homens, mas ele comete um erro. Qual é o erro de Davi? Ele coloca a arca da aliança em cima de uma carroça com bois, e a arca não poderia ser transportada dessa maneira. E o que é que acontece? A Bíblia vai contar aqui, Davi começa aquela procissão, e quem é que vem? Vem Abinadab, vem Eleazar, vem Uzá, vem Aiô, todos filhos de Abinadab, que estavam com a arca da aliança há quanto tempo na sua casa? Vocês estão afiados aí, 20 anos.